Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda de volta e vamos dar continuidade aqui na nossa criação da réplica, da interface gráfica do aplicativo Google Play. Então no vídeo passado a gente já terminou a parte de construção do nosso app bar, toda a parte de coordinator layout para a gente fazer o collapsing, quando a gente tiver mais listas de aplicativos para serem exibidos, tá bom? E no vídeo de hoje específico a gente vai começar a customizar esta parte superior, a parte onde a gente tem o poder de trocar as abas para outras categorias de aplicativos, de games, filmes e livros também, tá bom? Então a gente vai fazer isso aqui na aula de hoje, a gente vai customizar bastante componente aqui do universo do Android e mais para frente a gente começa a realmente colocar os containers principal, a parte interna onde tem de fato os aplicativos. Então vamos começar agora nessa parte. O que a gente fez até então? A gente tinha adicionado uma lista de dados, uma Recycler View falsa, tá? Com essa Recycler View a gente conseguiu testar no nosso aplicativo final a rolagem, então a gente já tem a rolagem funcionando. Agora a gente não precisa mais dessa Recycler View falsa, tá bom? A gente pode excluir ela por hora e a gente vai precisar alocar nesse espaço quadrante interno aqui um lugar onde a gente vai conseguir encapsular várias outras views dentro. E para fazer esse conjunto de visualização, para a gente conseguir ter esse comportamento de exibir mais de um aplicativo interno com outras abas e outros aplicativos com várias rolagens, por exemplo, a gente precisa fazer isso através de um fragmento de view. Então a gente vai utilizar o conceito de fragment. Se você ainda não conhece sobre fragments, eu vou deixar marcado aqui no card, aqui no canto superior do próprio vídeo aqui do YouTube, e você vai ter acesso ao link de um vídeo onde eu explico detalhadamente como trabalhar com fragment. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar essa parte desse container, vou excluir toda essa parte interna e a gente vai alocar um espaço interno para a gente fazer uma coleção de visualização. Para fazer isso eu vou criar uma caixa vazia, um espaço vazio, tá? Chamado de Frame Layout. Frame Layout ele pode ser utilizado para outros critérios também do Android, mas aqui em específico para a gente criar essa caixa a gente vai precisar do Frame Layout para alocar as views aqui dentro. Então eu vou especificar Match Parent, largura e altura, então ele vai preencher todo o componente interno e novamente a gente vai usar o layout behavior que nem a gente usou na aula passada com o string do app scrolling para ele também se comportar como se fosse a Recycler View fazendo a rolagem. E depois eu vou dar um ID para ele para a gente ter essa referência lá na unidade do Kotlin para a gente brincar. Também a gente pode adicionar umas margens embaixo. Você viu que a margem dele ele passou, ele ficou bem lá embaixo. Então o que a gente pode fazer para dar uma margem? É usar o margin bottom e a gente vai especificar uma altura padrão que tem essa barrinha de baixo que é action bar. Então a gente vai usar o attr barra, na verdade, action bar size. Então ele vai criar uma margenzinha, a gente não vai enxergar esse componente ainda, até que a gente realmente crie um fragmento aqui interno para a gente visualizar ele sendo mostrado aqui. Então como a gente faz? Para criar um fragmento aqui no Android, ou a gente escreve na mão mesmo os códigos para criar um fragmento, ou a gente usa os templates prontos que o próprio Android Studio traz para a gente. Então eu vou clicar aqui com direito, vou até organizar antes o meu projeto, eu vou criar um pacote aqui, New Package, chamado de View. Vou jogar a atividade aqui para dentro de View, vou dar um OK, arrastar e segurar e colar. Só para a gente manter a organização, o que é coisas de visualização e o que não é coisas de visualização. Essa classe temporária que a gente criou, esse adapter, a gente pode excluir ele, a gente não vai usar mais ele. A gente já testou o que a gente queria. E agora a gente precisa criar um fragmento aqui dentro. Eu vou clicar com direito aqui no pacote, New Fragment, e aqui a gente tem a opção de um fragment em branco, um fragment blank. A gente vai criar ele e vou chamar ele de main fragment, tá? Por que main fragment? Vai ser main fragment porque ele vai ser o fragmento que vai conter todas as caixas principais de categorias de subcategorias desta categoria principal. Então dentro de games a gente tem algumas categorias e dentro dessas categorias a gente tem quantidade de aplicativos específicos. Então o que a gente tem?
Olhando a grosso modo, a gente tem uma atividade, dentro da atividade a gente tem um fragmento, e dentro desse fragmento a gente vai conseguir expor múltiplos fragmentos. Então a gente vai criar esse principal, é esse fragmento que vai conter todas as categorias, as subcategorias aqui de games, e depois de apps, de filmes e assim por diante, tá? Quando a gente cria um fragmento vazio, e escreve uma dezenas aí de códigos que a gente não vai precisar utilizar. Então vou apagar toda essa parte aqui até a classe, vou apagar esses parâmetros que a gente não vai usar, vou apagar esse onCreate também, vou deixar só o onCreateView, que é o layout que ele vai inflar, um fragmento de visualização que ele precisa, e toda essa parte aqui do Companion Object a gente não vai utilizar, a gente só vai precisar aqui do onCreateView mesmo, tá bom? E agora com o onCreateView, ele já criou para mim um arquivo de layout chamado de FragmentMain. Então aqui é só um fragmento de uma única tela específica. Tá? Ele até criou um texto padrão aqui chamado de Hello Blank Fragment. Vamos testar para ver se ele consegue anexar este bloco de fragmento de layout dentro aqui do nosso frame layout, dentro dessa caixinha aqui que a gente estipulou para ele. Então, para a gente inflar o fragmento através da atividade, a gente vai acessar a atividade em questão e depois a gente vai vir aqui no método do onCreate e a gente vai verificar se for um saved instance, state igual a null, significa que quer dizer que não teve rotação de tela, realmente é a primeira vez que ele está entrando nessa atividade, a gente vai inflar esse cara aqui. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou usar um support Fragment Manager, que é o gerenciador de fragmentos aqui do próprio atividade. Vou dar um begin transaction e depois vou dar um commit now para ele efetivar as modificações. E aqui, antes de começar a efetivar as modificações, eu vou dar um add para ele simplesmente adicionar o fragmento que eu quero e um container específico. Então ele vai adicionar esse fragmento dentro do frame layout que a gente especificou. Como que ele vai fazer isso daqui? Através do ID que a gente deu para ele. Então eu vou pegar esse ID aqui, ó, chamado de container, vou passar esse ID chamado de container e vou passar o segundo parâmetro, uma instância do fragmento. Então eu vou instanciar um fragmento aqui, tá? Agora a gente pode mandar rodar e ele vai tentar inflar todo o fragmento que a gente estipulou aqui nesse arquivo, todo esse layout ele vai inflar dentro da parte específica que a gente especificou aqui através desse ID, que no caso é esta caixinha, esse container aqui. Se eu tivesse criado um frame layout um pouquinho menor, mais enxuto, ele ia funcionar da mesma forma, só ia ficar naquele pedaço de tela que a gente estipulou. Então, deixa eu abrir aqui, ó. Agora ele fez o que a gente esperava. Então ele inflou o layout fragmento dentro só desse pedaço aqui. A gente não está vendo por causa da cor dele, ele simplesmente ainda é uma cor branca. Você pode até mudar o background aqui do container principal para um vermelho, por exemplo, para você visualizar aonde ele está sendo alocado. Ó, então é aqui o container que ele está sendo encaixado. Agora a gente vai precisar de múltiplos containers dentro deste fragmento principal. E como é que a gente vai fazer isso daqui no Android? A gente vai acessar o fragmento principal, tá? E a gente vai começar a customizar o layout dele. Então vamos acessar ele aqui e vamos tirar essa parte principal. A gente não vai precisar mais desse text view e nem desse background aqui também. Vamos começar a desenhar tudo de novo. O container principal vai ser um linear layout na orientação vertical. A gente vai dar um orientation vertical para expor os componentes de cima para baixo. Então, olhando o layout final, o que a gente precisa? A gente precisa de uma caixa em cima, onde a gente vai hospedar outros textos selecionáveis, que a gente chama de tab layout. Uma linhazinha aqui embaixo, não sei se deve dar para ver no container, ele tem uma divisão aqui embaixo, tá? E depois ele vai precisar envelopar outros fragmentos internos aqui dentro deste fragmento principal. Então, para fazer toda essa lógica aqui, a gente vai criar primeiro o tab layout, tá? A gente vai usar o tab layout, que está dentro do pacote do Mature também. Vou usar a largura como match parent, a altura como wrap content e vou dar um ID para ele chamado de tab underline layout para a gente não se perder.
E aqui eu vou especificar alguns critérios para que ele apareça, para que ele fique customizado. Antes de fazer isso, eu vou fazer o seguinte primeiro. Eu vou já dar um view aqui, para a gente especificar aquela linhazinha que vai ficar embaixo. Vou dar um match parent e vou dar um 0.5 dp com uma cor fixa aqui de background como darker color gray. Vamos pegar aqui, ó, darker gray. Aí vai deixar uma linhazinha cinza bem fininha para a gente enxergar, tá? E depois a gente vai ter um componente que vai envelopar outros fragmentos internos chamado de ViewPager. A gente tem o ViewPager e o ViewPager 2. A gente vai usar o ViewPager 2, que é o mais moderno e também facilita a gente brincar com esses ViewPagers, principalmente do ponto de vista de adapters, tá? A gente vai usar ele como se fosse uma Recycler View horizontal. Não é igual, mas dá para a gente entender dessa forma. Vou especificar uma largura de match parent, uma altura de wrap content, então ele vai envelopar também a altura conforme os conteúdos internos, e vou dar um ID para ele chamado de frag view pager. E aí com esses componentes aqui, a gente precisa modificar o layout interno, dizendo para ele o seguinte: olha, agora nesse fragmento principal, a gente vai ter uma aba superior, que é um tab layout, e esse tab layout vai ser sincronizado com os fragmentos internos, que vai ser os fragmentos que a gente vai criar agora dinamicamente, tá? E a gente vai fazer isso daqui através dos índices que a gente for criar, que é esses índices superiores. Então vamos lá na nossa tela principal, vamos pegar um método chamado de onViewCreated, que a gente já tem as views prontas, o layout já inflou para a gente, já foi inflado, e aqui embaixo do onCreate a gente vai especificar o tab layout. Então vamos começar com o tab layout. Para a gente adicionar os componentes de títulos, a gente vai precisar de uma lista pronta. Então eu vou criar aqui uma lista de teste chamada de, vou dar um array list of, com uma sequência de caracteres aqui. Vou pôr A, vou pôr B, vai ser os títulos das nossas categorias. É só de teste, depois a gente vai trocar isso aqui. Vou pôr até o G, para a gente ter bastante. E aqui embaixo a gente vai fazer o seguinte: vamos pegar o mediador, o intermediador entre o tab layout e o ViewPager. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, tab layout mediator, tá? A gente vai instanciar esse cara aqui pede um tab layout e um ViewPager para ele sincronizar, tá bom? Então a gente vai passar esses dois caras aqui que está dentro da view. A gente vai dar um view.tab layout e o view.frag ViewPager. Por que view? Porque a gente precisa que ele faça isso dentro do fragmento. Diferente da atividade, onde a gente passava direto eventualmente o componente por causa do ID, né? Por causa que o Kotlin facilita isso. Aqui no fragmento a gente sempre precisa passar a view antes, porque é uma view interna, uma view inflada depois. E esse tab layout mediator, ele tem que é uma interface chamada de Tab Configurator. Pera aí, deixa eu abrir aqui para você ver. Ele tem esse cara aqui, ó, Tab Configuration Strategy, que devolve para a gente os eventos de estratégia para a gente vai utilizar para adicionar nos títulos. Então ele devolve uma tab e a posição corrente daquela tab, daquela aba. Então a gente vai pegar a aba atual corrente, .text, para a gente trocar o texto dele, e a gente vai pegar esse texto através de uma lista dinâmica, que é a lista que a gente criou. Vou até concatenar com a posição para a gente ver o número da posição aparecendo. Por fim, a gente tem que dar um attach para ele anexar, de fato, para ele sincronizar esse ViewPager com o tab layout, e aí sim tudo isso aqui vai funcionar. Agora, para que o tab layout exiba todos esses caracteres, todos esses títulos de A a G, a gente precisa criar um adapter, que nem a gente criou para o Recycler View, só que agora para o ViewPager. Para o ViewPager entender quais são os fragmentos internos que ele precisa renderizar. Então eu vou fazer o seguinte, view.fragViewPager.adapter, e a gente vai criar também um novo adapter interno para os fragmentos. Eu vou chamar ele de fragment type, que é o tipo da categoria adapter. E a gente vai precisar passar para esse carinha aqui o fragmento atual, então eu vou usar um this para isso. Vou criar essa classe aqui, que vai esperar o fragmento atual,
e ele obrigatoriamente tem que estender um Fragment State Adapter. Tá? Esse cara aqui permite a gente criar fragmentos internos dinâmicos. Assim como o adapter do Recycler View, a gente tem que implementar dois métodos nesse caso, que é a quantidade de itens que a gente precisa e qual fragmento ele precisa criar dinamicamente. Como a gente já tem um valor fixo, a gente vai criar de teste, eu vou dar um return 7, que são 7 letras que a gente tem aqui, e também um layout qualquer. Então eu vou criar, por enquanto, um próprio return de um fragmento puro do próprio Android, sem customizar ainda, só para a gente ver se as abas superiores começam a aparecer. Vou tentar rodar agora e no final eu dou uma revisada, dou uma explicação melhor, a gente volta revisando esse conceito aqui. Mas vamos ver se aparece primeiro as abas aqui internas para a gente começar a customizar ela, desenhar ela melhor. Ó, apareceu aqui, tá? Vou até aumentar um pouco o tamanho para você visualizar. Então ele já tem as abas construídas de A até G, tá? Então esse é o índice 0, o índice 1, o índice 2 e assim por diante, tá? Já fez o que a gente esperava. Outra coisa que a gente pode começar a modificar é o comportamento que essa tab vai aparecer. Se a gente criar mais um aqui, FGH, vamos colocar o H e aumentar mais um aqui. Vamos só mudar e incrementar mais um. A gente vai visualizar que vai ficar bem espremido, né, o nosso layout. Deixa eu rodar aqui. Ó, cada vez mais que a gente adiciona um item, ele vai espremendo esse layout. E esse comportamento não é o oficial do Google Play. Então ele cresce o conteúdo de acordo com o tamanho do texto. E mesmo que tenha rolagem horizontal, ele permite que isso aqui aconteça. Então isso aqui a gente precisa modificar do ponto de vista de layout. Outra coisa que a gente precisa melhorar é o íconezinho aqui embaixo, tá? Tanto a seleção, que ele não fica verde, que nem aqui fica, e também as bordas arredondadas. Não sei se vai dar para ver essas bordas. Deixa eu tentar aumentar um pouco aqui, acho que não vai dar para aumentar. Mas ele tem umas bordas bem arredondadas no canto superior, à esquerda e superior à direita. Então a gente vai tentar modificar esse layout para deixar o mais real possível do Google Play mesmo. Então a gente vai customizar esse layout aqui. Primeiro caso é a gente trocar o indicador, que a gente tem esse indicador interno, esse indicador que fica aqui embaixo. A gente vai usar uma propriedade do Tab Layout chamada de Tab Indicator, que a gente pode passar para ele um desenhável, um drawable customizado. Então eu vou criar aqui um Tab Item Selector, que vai ser um desenhável customizável. Tá bom? Vou criar ele aqui e a gente vai customizar este layout aqui interno. Então eu vou começar a modificar aquele desenho. Eu vou pegar o primeiro caractere, o primeiro tag principal, vai ser o Layer List. Por que Layer List? Porque a gente vai fazer um conjunto de camadas para a gente conseguir cortar as bordas daquele carinha que a gente estava falando até então. Eu vou criar uma tag chamada de Item. Tá? Essa tag Item vai ter dentro dele um shape retangular. Então a gente vai especificar aqui um shape retangular. Dentro deste shape a gente vai ter as bordas arredondadas, que é o corner radius de 20 dp, e a gente também vai ter uma cor sólida, que vai ser uma cor lá do kit do Android, que é o nosso color accent, que é o verdezinho. Então ele já fez as bordas arredondadas. Se a gente tentar executar esse cara aqui agora, ele vai tentar deixar arredondado esses cantos que a gente acabou de criar no nosso Tab Layout. Deixa eu ver se ele vai começar a rotacionar esse carinha aqui. Ó, ele sumiu, ele desapareceu. Por que ele desapareceu? Vou especificar um Tab Indicator Full Widget como false para ele adicionar e deixar o preencher o carinha, e vou pôr um Tab Indicator Height com 4 dp. Vamos ver se agora ele aparece. Agora ele apareceu. Ele apareceu por quê? Porque eu coloquei a altura dele de 4, tá? E especifiquei uma margem embaixo para ele subir somente 2, né? Para ele descer, na verdade, 2. Então ele não fez as bordas arredondadas pelos 4 cantos. Se eu tivesse tirado essa opção, deixa eu tirar aqui para mostrar para você. Ó, ele fica redondo por completo. Então eu desci 2 dp, ou seja, a metade, aí eu consigo fazer com que a borda fique arredondada só no canto superior deste carinha aqui.
Outra coisa que a gente tem é quando eu clico, ele faz o efeito de ripple, né? Então ele muda, mas no app oficial não tem esse efeito de ripple quando a gente clica. Então a gente vai remover esse efeito usando um tab ripple color com @null. Toda vez que você quiser remover uma propriedade do Android, você pode usar um @null e automaticamente ele começa a excluir aquela propriedade da indicação do XML. Você pode realmente passar um null para ele, aí ele volta a funcionar também. Outro componente que a gente pode adicionar é as cores dos textos. Então vou dar um tab Selected Text Color como Color Accent e também a aparência do texto, que está tudo com letra maiúscula. Se eu especificar um texto com uma letra minúscula, ele não vai deixar. Então eu vou usar um tab Text Appearance e vamos criar um texto customizado só para essa barra aqui. Vou chamar ele de Custom Tab Text Appearance. E aí eu vou criar este recurso lá no XML. Vamos vir aqui no Style. Vamos criar esse novo estilo. Vou dar um Style e vou chamar ele de Custom. Como é que era o nome? Pega lá. Este nome aqui. Vou copiar, colar. Vou copiar, colar esse texto. E ele vai estender o Text Appearance, que é este cara aqui, ponto tab. Isso. Às vezes o autocomplete do Android Studio não funciona, mas é este carinha aqui. A gente vai dar um text all caps como false, para ele não deixar todo mundo com caixa alta. E aqui também do kit do Android, o text all caps como false. Para garantir, é melhor já colocar nos dois. Em tese, agora ele vai deixar o texto com caixa baixa. Se a gente modificar aqui a letra, vamos mudar aqui para A e vou rodar novamente. Beleza, agora ele adicionou e a gente já tem essa partezinha interna. Ainda ele está fixo, então vamos mudar mais uma propriedade aqui para evitar que ele fique com um valor fixo na largura. A gente vai usar um tab mode como scrollable. Isso aqui vai permitir a gente fazer o tab layout se ajustar conforme o tamanho que a gente quiser, e aí ele deixa sempre o texto com tamanho fixo. Ó, o texto ficou fixo e agora a rolagem fica de acordo com o evento de clique, tá? E agora a gente vai criar uns componentes internos para a gente testar e vamos mudar também esses textos, porque não é de fato esses textos que a gente precisa. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar um pacote de model aqui, ponto model. Aqui em model eu vou criar um enum, que vai ser um enum dos tipos de games que a gente tem. Eu vou pôr games type e a gente vai especificar o título que a gente espera label lá do nosso tab layout. Eu vou chamar ele de label, vai ser uma string, e vamos criar as labels que a gente precisa, que são essas daqui. Vou criar a label for you. Vou copiar todas aqui. Beleza, terminei aqui. Coloquei todas as labels que a gente precisa, que é For You, Top Chart, Premium, Categories, Family e Editor's Choice, que são os que a gente tem lá no app oficial. E agora eu vou customizar o nosso layout da nossa tab layout para que ele pegue esses carinhas aqui. Então o text não tem mais, tá? O que a gente vai ter aqui é os itens dinâmicos que está dentro do nosso enum. Então eu vou pegar o gamestype.values e aqui vai retornar um array, tá? Depois eu vou só pegar a label desse array e aí tudo já vai voltar a funcionar. E a quantidade de itens também é um tamanho dinâmico. Então a gente vai otimizar esse dinamismo através do enum usando values.size. Isso aqui vai mudar para a gente os títulos da nossa tab layout. E agora a gente pode criar um novo fragmento para a gente começar a ver este carinha aqui aparecendo. Já coloquei. Vou criar um fragmento novo chamado de game fragment, que vai ser o fragmento que vai hospedar todos os outros fragmentos internos, esses itens que a gente tem, dependendo aí de onde você clicar. Vai ser uma classe que vai estender um fragment
como a gente já fez com o main, só que essa daqui é a interna. E novamente a gente vai ter um onCreateView para a gente inflar um layout. O layout que a gente vai inflar é basicamente o mesmo que esse. Vou copiar e colar. Só que aqui ele não vai inflar este carinha, ele vai inflar um outro fragmento chamado de Fragment Game. Tá? Então eu vou criar um fragmento novo aqui. Ó. Vou pôr um Fragment Game. E esse Fragment Game vai ter só um campo de texto, só para a gente enxergar ele aqui. Vou pôr um Text View com texto fixo aqui. @string, vou pôr o nome do aplicativo. Tá? E aí ele vai inflar este carinha, vai inflar o fragmento game. E a gente agora precisa ir lá no fragmento principal, dizer para ele, olha fragmento principal, o fragmento interno agora é um game fragment. Por enquanto vai ser um fragmento fixo, mas a gente consegue fazer o conteúdo ser dinâmico baseado no tipo que foi selecionado pela tab layout. Por quê? Porque a gente tem aqui a posição que está sendo selecionada e aqui também devolve a posição e a gente consegue fazer isso aqui de forma dinâmica depois. Ó, então agora conforme eu vou clicando, ele já vai trocando o conteúdo interno dinâmico. Quando a gente faz a rolagem, ele também troca, tá, o tab layout, porque ele está sincronizado o viewPager com o tab layout. Porém, é uma interface legal, é uma funcionalidade interessante, mas o app oficial não tem, então a gente vai arrancar também. Vamos pegar aqui o view.frag viewPage e a gente vai dar uma propriedade para ele chamada de isUserInput enable como false, para ele desabilitar esse sweep aqui, esse efeito de rolagem conforme o touch. Isso aqui não funciona mais. Deixa eu rodar aqui que ele não aplicou as modificações. Ó, agora o rolagem lateral não funciona, só com o evento de clique mesmo que ele troca o fragmento interno. Rolagem não tem ainda, porque esse componente interno não tem rolagem, mas a gente já termina a parte do tab layout. Então o que a gente fez hoje? Vamos recapitular. A gente tem a tela principal, que é a atividade com um único layout. Dentro da atividade, o que a gente tem? Dentro da atividade a gente tem os componentes principais, raízes, que são a parte superior de pesquisa e a parte de baixo do Bottom Navigation. E dentro dele vai ter um único container, um espaço alocado, que é um frame layout, para inflar um fragmento principal, que a gente chamou de main fragment. Dentro do main fragment a gente tem um layout que vai ter dois componentes internos, basicamente três, né? Ele vai ter o seu tab layout aqui em cima, sincronizado com o viewPager 2 aqui embaixo e uma linhazinha aqui embaixo, uma view só para a gente deixar o layout semelhante aí o app oficial. E agora o conteúdo interno desse main fragment vai ser gerenciado pelo viewPager 2, que é um paginador de fragmentos internos. Ou seja, a gente tem a atividade, dentro da atividade a gente tem o main fragment, dentro do main fragment a gente vai ter múltiplos fragmentos infinitos conforme a gente for criando a parte horizontal aqui do tab layout. A gente consegue ter um conteúdo interno dinâmico, que nem a gente tem aqui, por exemplo, esses dois exemplos, esses três exemplos que eu acabei adicionando no app, que eu já fiz o resultado final. Então a gente fez essa customização no vídeo de hoje da parte do layout do tab layout e sincronizamos ele com o viewPager 2, que é um componente mais moderno para fazer isso daqui com componentes de fragmentos internos, tá bom? Então se você gostou, já clica no gostei, dá o seu joinha, isso ajuda demais o meu trabalho aqui pelo YouTube. Se puder também compartilhar esse vídeo com seus amigos, eu agradeço, porque isso ajuda bastante o canal também e outras pessoas conhecer mais e aprender mais sobre o desenvolvimento Android, tá bom? Compartilhe com aquela pessoa que você se importa, que você gosta, que você quer que ela te evolua junto com você, tá? Se você também ainda não assinou meu canal do Telegram, link na descrição, canal do Telegram, onde eu aviso sobre os novos vídeos, novos tutoriais aqui do canal e também qualquer outra novidade que eu venha fazer, beleza? Então eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo dessa série.